Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 1º de novembro de 2025 e nós iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor da cidade de Curitiba e demais estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site você encontra os links para as playlists dos estudos que ocorrem de forma online e também os links permanentes para estes estudos. Então, se você está assistindo este vídeo de forma gravada no YouTube, saiba que você pode participar conosco ao vivo. O estudo da Revista Espírita vai ao ar todos os sábados às 14h30, horário de Brasil, Brasília. Venha estudar e nos ajudar a interpretar esta grandiosa obra que é a Revista Espírita. Nós estamos estudando o ano de 1862 da Revista Espírita. Chegamos ao encontro de número 9. No encontro passado, nós terminamos o mês de janeiro e agora entramos ao mês de fevereiro com o seguinte tema: votos de boas festas. Então, Kardec vem trazer algumas informações, algumas orientações referente ao novo ano, né, que era o ano de 1862, tinha passado apenas o mês de janeiro, então ele vem trazer algumas instruções para o ano que naquela época se findava, né, se iniciava, e nós já chegamos aí em 2025 aos últimos 2 meses do ano, findando então mais um ano, com a graça de Deus, mantendo sempre ativo aí o nosso querido estudo da Revista Espírita. Feitas essas introduções, eu passo ao Pereira para fazer o início da leitura do nosso estudo de hoje. Boa tarde a todos. Então, estamos iniciando aqui os votos de boas festas. Então, vamos lá ao texto. Várias centenas de cartas nos foram enviadas por ocasião do Ano Novo, de modo que nos é materialmente impossível responder a cada uma em particular. Rogamos, pois, aos nossos estimados correspondentes que aceite aqui a expressão de nossa sincera gratidão pelos testemunhos de simpatia com que nos extinguiram. Frente essas cartas, contudo, há uma que, por sua natureza, exige resposta especial. É a dos espíritas de Leão, subscrita, né, assinada por cerca de 200 pessoas. Aproveitamos a oportunidade para acrescentar ao seu pedido alguns conselhos gerais. Oi, Pereira. É aqui que a gente sempre comenta, né? Kardec, ele tendo a oportunidade, ele nunca devolvia qualquer palavra sem instrução, sem orientação, né? Que é o que a gente sempre comenta aqui na revista, né? Ah, você está no meio de amigos, estão conversando, de repente aquela conversa surge algum tema, você não precisa falar exatamente, o espiritismo ele fala isso, mas você traz aquele conhecimento moral que o espiritismo já nos deu e fala seu ponto de vista, o que você entende como correto daquilo lá, né, sem aquele ser aquele chato e tal, mas uma pessoa que tem um ponto de vista diferente, calcado na moral, né? E é o que Kardec sempre fazia, né? Era um discurso, ele passava orientações, aqui na resposta de uma carta de Feliz Ano Novo. O que ele vai fazer? Ele vai responder a carta passando várias instruções também, né? Na maior parte delas, com certeza, na parte moral, aí com base na doutrina espírita. Então, que nós possamos também, né, nas oportunidades que nós tenhamos durante nossa vida, nossas relações pessoais, né, de amizade, de família, possamos também fazer igual Kardec, em qualquer oportunidade que nós possamos levar também esse conhecimento moral, porque nós não sabemos qual palavra, em que momento, né, nós vamos
levar essa palavra, e essa palavra pode ajudar uma pessoa que está precisando. A Sociedade Espírita de Paris, a qual já temos conhecimento da carta, julgando que ela poderia ser útil a todos, não só nos solicitou a publicá-la na revista, como também decidiu pela sua impressão separada, a fim de ser distribuída a todos os seus sócios. Todos os que tiveram a gentileza de nos escrever certamente participarão dos sentimentos de reciprocidade que aí exprimimos, e que se dirigem, sem exceção, a todos os espíritas franceses e estrangeiros, que nos honram com os títulos de seu chefe e guia na nova estrada que se lhes descortina. Não é, pois, somente aos que nos escreveram por ocasião do Ano Novo que nos dirigimos, mas a todos os que, a cada instante, nos dão provas tão comoventes de seu reconhecimento pela felicidade e pelas consolações que encontram na doutrina. A todos que têm consciência da dificuldade e dos esforços empregados com vistas a favorecer a sua propagação. A todos, enfim, que acreditam que nossos trabalhos sirvam de algum modo a marcha progressiva do Espiritismo. Então, legal, né? Ele fez aí uma introdução, eu imagino, né? Que ele colocou ali que recebeu centenas de cartas. Imagina se ele tivesse o WhatsApp, quanto de mensagem que ele não ia receber no WhatsApp dele. Ia ser difícil de responder. Só que aqui a gente tem um diferencial, porque para receber essas cartas de votos de boas festas, né, de Feliz Ano Novo, cada um teve que pegar um pedaço de papel, pegar uma caneta e escrever para ele. O que hoje a gente vê é que as mensagens são simplesmente reencaminhadas. Eu recebo uma mensagem e encaminho. Por um certo tempo, Pereira, eu falei, poxa, é uma mensagem que todo mundo coloca, até ali no Facebook, né? Por exemplo, quando tem alguém em aniversário, ele aparece ali, ó, um contato teu tá de aniversário, quer mandar uma mensagem? Então, quando você clica que quer mandar mensagem, ele já tem uma mensagem escrita ali com o nome da pessoa. A gente só clica em enviar. Até um tempo atrás, aí eu achava, essas pessoas que mandam assim, mandam só porque apareceu ali. Mas daí eu comecei a pensar, poxa, apareceu, mas ela também tinha a oportunidade de não enviar, de não clicar no botão enviar. Da mesma forma, no WhatsApp, né? Quando chega as boas festas e todo mundo manda mensagem, é a mesma mensagem que mandaram, que eu estou vendo circulando em vários outros grupos. Sim, mas a pessoa também tinha a opção de não encaminhar para você aquela mensagem, mas ela encaminhou. Então, eu comecei a ver com outros olhos e entender que hoje, na agilidade, na correria do dia a dia, um encaminhar de mensagem, às vezes, talvez tenha o mesmo peso do escrever uma carta de próprio punho, como era antigamente. Porque como hoje nós vemos uma correria imensa, e quando nós lemos ali uma mensagem, até a questão de um bom dia, né? Que o pessoal dá ali, manda uma imagenzinha ali, com uma descrição ali sobre o bom dia, e a pessoa que reencaminha para você aquilo lá, a gente começa a pensar, poxa, ela pegou e encaminhou, então quer dizer que dentre, sei lá, quantos contatos que ela tem, ela encaminhou uma para mim, então quer dizer que ela pensou em mim e, no mínimo, está desejando aquilo ali que ela leu, mesmo que rapidamente, ela está desejando assim para mim também. Então, eu tinha um pouco de preconceito com relação a isso, mas a gente tem que entender a modernidade, a correria do dia a dia, e que uma simples relação de sintonia que a pessoa está tendo com a gente, e a gente aceita de bom grado, com certeza faz bem para a gente também. Então vamos lá, vamos ver agora a carta de resposta de Kardec. Então ele comentou que essa... Ele comentou que essa carta ele iria responder, haja vista que for assinado, né, por 200 pessoas, né, lá do grupo, e ele ia responder, mas não
sem passar também orientações. E é nessas orientações aí que a gente evolui bastante. Resposta dirigida aos espíritas vioneses, por ocasião do Ano Novo. Então, vamos lá, a resposta do Kardec a esta carta em particular, né, que ele falou que ia responder. Meus caros irmãos e amigos de Leão, a mensagem coletiva que tivestes a bondade de me enviar pela passagem do Ano Novo causou-me viva satisfação, provando que conservaste de mim uma boa recordação. Mas o que mais me alegrou nesse ato espontâneo foi ter encontrado entre as numerosas assinaturas que ali figuram representantes de quase todos os grupos, porque é um sinal de harmonia que deve reinar entre eles. Veja que interessante, né? Eu imagino lá, quando o pessoal fez a carta, né? Alguém redigiu, né? Um redator lá com mais destreza para escrever, né? Uma carta de felicitações, escreveu a carta e começou a reunir assinaturas no grupo. Aí eu imagino, você quer assinar aqui uma carta, um cartão, né? Cartão de aniversário, né? Por exemplo, quem trabalhou já em empresa, fulano de tal está fazendo aniversário. A gente comprou aqui um presente e vamos fazer um cartão de aniversário. Quer ajudar? Quem que é? É o Pereira. Eu não. Não, pro Pereira não. Não, se fosse outra pessoa, ok, mas pro Pereira não. Então veja que Kardec ele entendeu já essa questão, né? Então ele falou, olha, poxa, não é só a questão da boa recordação que vocês mandaram, mas pelo fato de ter 200 pessoas assinando, de diversos grupos, o que simboliza que vocês estão em unidade, né? Não que somente eu, né, sou uma pessoa de bom grado a vocês, mas que o grupo está né, com uma unidade, por quê? Porque todos tiveram que se conversar. Porque o que acontece quando às vezes a gente tem os núcleos e as panelinhas, né? Isso mais em casa grande, né? Casas assim, menores é difícil, porque daí já são poucas pessoas, mas em casas grandes você tem ali os núcleos, né, de relacionamento ali, de estudos, e muitas vezes um grupo nem se conversa com o outro. Né? Às vezes por falta de tempo e às vezes mesmo por falta de afinidade. Então Kardec observou isso, que tinha assinaturas de diversos grupos, o que demonstrava que naquela localidade ali de Lyon os grupos estavam interagindo bastante entre si. E hoje, que você comentou antes, as coisas é relativamente fácil, né? Se você quer fazer uma carta dessa, você faz a carta, coloca ali e apresenta para todos, né? O grupo ali, por WhatsApp, por e-mail, pega o telefone e liga para a pessoa, rapidinho, né? Mas naquela época alguém tem que ter pegado essa carta e visitado um a um, porque não tinha outro meio de comunicação, né? Tinha que ir pessoalmente. Ele teve que ter um contato pessoalmente para alguém ler essa carta lá, junto lá e tal, com a pessoa. Hoje, você falar isso, até assinatura hoje as pessoas nem precisam se deslocar de casa, né? Porque assina tudo online. Mas mesmo se fosse pegar assinatura presencial hoje, você passaria pelos grupos aí, pelo WhatsApp e tal, vamos reunir lá e tal, vocês assinam, vou deixar a carta lá em tal lugar, né? Naquela época não, né? E não tinha transporte que não tem hoje, né? A pessoa tinha que ir lá de carruagem, né? Sei lá, de cavalo, sei lá, para ir cada uma daquelas pessoas lá para mostrar a carta, a pessoa ler para ela assinar, né? Você imagina a dificuldade, né, para fazer isso, né? E a facilidade que nós temos hoje. Então, para conseguir essas assinaturas, você imagina o dispêndio de tempo, né, que teve para conseguir tudo isso. E o Kardec continua. Sinto-me feliz por teres compreendido perfeitamente o objetivo dessa organização, cujos resultados já podeis apreciar. Porquanto agora vos deve ser evidente que a sociedade única teria sido quase impossível. Agradeço-vos, meus bons amigos, os votos que formulaste. Eles me são tantos mais agradáveis, quanto sei que partem do coração. E são esses que Deus ouve. Ficai satisfeitos, porque Ele os acolhe diariamente, dando-me alegria inaudita, sem precedente, né? De ver no estabelecimento de uma nova doutrina, aquela que me devotei
crescer e prosperar em meus dias com extraordinária rapidez. Considero com grande favor do seu poder do céu poder testemunhar o bem que ela fez, que ela já fez. Essa certeza da qual diariamente recebo os mais comoventes testemunhos. Paga-me com juros todas as penas e fadigas. Não peço a Deus, senão uma graça, a de me dar força física suficiente para ir até o fim da minha tarefa, que está longe de terminar. Mas aconteça o que acontecer, terei sempre a consolação da certeza de que a semente das ideias novas, agora espalhadas por toda parte, é imperecível. Mais feliz que muitos outros que só trabalharam para o futuro, a mim já é dado ver os primeiros. Você vê que interessante, né? O agradecimento, Kardec, né? O reconhecimento que ele tem da missão que ele estava, né, incumbido de realizar, e, e as questões de agradecimento mesmo pelas coisas que estavam acontecendo. Eu achei bem interessante aqui a hora que ele comenta o seguinte: essa certeza, da qual diariamente recebo os mais comoventes testemunhos, paga-me com juro todas as penas e fadigas. Quantos de nós hoje, né, tem a preguiça de ir para um estudo, ir para um trabalho, ir para seja o que for ali da casa espírita, e vai empurrado e esquece de agradecer o quão é importante esse trabalho que está sendo feito, não só para a pessoa, mas também para aquelas pessoas que vão ali no local, deixam seu nome para uma irradiação, seu nome vão para um atendimento fraterno, ou no simples entregar do alimento físico, que seria uma cesta básica, e esquecem de agradecer, né, por Deus ter escolhido a gente para fazer aquele trabalho. E Kardec tinha essa plena consciência de que ele era o iniciador dessa grande obra, estava cansado, né, como ele fala ali, né, extremamente fatigado, mas que tudo isso era pago, né, com juros, pelo que ele estava vendo o quão bem, né, o bem que essa doutrina estava fazendo para todo mundo. E essa é uma das coisas que a gente tem que observar, porque quando nós levamos uma palavra, eu sempre gosto de trazer assim a questão que o espiritismo não é só aquele que nós realizamos dentro da casa espírita, mas aquilo que nós realizamos dentro do dia a dia. Então, se nós levamos uma palavra espírita, né, de moral, de conforto para quem quer que seja, e essa palavra ajuda aquela pessoa, né, então nós estamos levando o bem do espiritismo para essa pessoa, não somente dentro da casa, mas em qualquer lugar. E aí, o final, ele traz uma coisa que é bem verdade. Ele diz assim, ó, que ele está feliz, mais feliz que muitos outros. Por quê? Porque tantos outros, né, que trabalharam na seara do Cristo, eles trabalharam sempre para o futuro. Eles não viram as coisas acontecer. Por quê? Porque eles trabalhavam preparando a vinda de Cristo, depois os apóstolos, né, preparando ali vamos dizer assim, a implantação de um cristianismo, mas normalmente eles não viam, porque eles desencarnavam antes de ver toda essa revelação. E Kardec agradecendo de ele estar vendo, né, os primeiros frutos que o Espiritismo estava trazendo. Então, interessante esse agradecimento, esse reconhecimento com a divindade que Kardec tinha. E o quão isso nos ensina a ser mais gratos pelos trabalhos que nós também temos no nosso dia a dia em prol do Espiritismo. Você sabe que você colocou um ponto aí que você sabe que a nossa sociedade, né, a Igreja do Senhor, tem trabalho no magnetismo, no sábado, e tem também um trabalho de terça-feira também, que é ligado ao magnetismo, atendimento espiritual, que fala que atende as pessoas. E recentemente, até houve assim umas pessoas dentro do grupo nosso que nós temos lá. Eu não participo desse grupo de terça-feira, eu participo do sábado. E aí as pessoas comentando, mas não vale a pena ir lá para atender duas pessoas. Não vai lá porque tem pouca gente, queria fazer publicidade. Tá? Agora aumentou a quantidade de pessoas.
E no trabalho mesmo de sábado, que eu trabalho no magnetismo, todo sábado de manhã eu vou cedinho lá e tal, fazendo com as pessoas. E tinha outros colegas que atendem no magnetismo. Só tem uma pessoa só, não vale a pena eu ir lá para atender uma pessoa. Veja bem, aqui não quero dizer que não é, mas eu já estou, quem me conhece, já faço isso já, acho que 15 anos, 20 anos, todo sábado, dedico esse tempo. E eu já fui várias vezes lá no sábado de manhã para atender uma pessoa. E olha que hoje eu estou morando, você sabe aqui, conhece a região metropolitana, eu não moro dentro de Curitiba, eu moro na região metropolitana, que é a cidade de São José dos Pinhais, que é 30 e poucos quilômetros, 30 e poucos quilômetros da onde está a cidade. E eu vou. Se tiver uma pessoa, eu vou. Já cheguei a ir, às vezes, a pessoa dizer que ia, e eu chegar lá e a pessoa não ir. Bom, qual é o problema? Aí a pessoa falou isso, não, mas por quê? Qual é o problema? Se tem uma pessoa que precisa de ajuda, que nem o Kardec está contando. Então, quer dizer, você coloca à disposição. E aí eu falei para esse pessoal de sábado, da pessoa, falou, não se preocupa não, ué. Se tiver uma pessoa, atenda bem, né? Não, fica procurando números. É uma pessoa que quer atendimento, que precisa de ajuda. Né? E, graças a Deus, com o tempo, as coisas vão melhorando. Hoje já atende bem mais pessoas, né? Mas estou colocando referência que isso que o Kardec colocou aqui, às vezes as pessoas não compreendem isso. Acham que seria sei lá, é um desaforo. E a pessoa ter uma pessoa e a pessoa cancelar ainda, e você está lá já, não. Tá certo, é um desrespeito da pessoa que deveria, mas quem sou eu para julgar, né? Qual motivo? Eu fiz minha parte, coloquei à disposição, né? Então eu comentei com as pessoas, mas não sei o quê. É o que tem que ser feito, né? Então, é bonita essa carta, a maneira que ele coloca é isso mesmo, né? O que importa é que as pessoas estão entendendo, né? Colocando, por isso que a felicidade que ele ficou, né? Puxa, a pessoa precisa compreender essa filosofia. Interessante isso, a reflexão para nós. E esse caso que você contou é típico, né? Porque as pessoas, elas acham que, basta eu cancelar, avisar que eu cancelei e que eu não vou poder ir, e ali em cima da hora, e esquece de toda uma movimentação, tanto física do magnetizador, como o Pereira falou, que ele mora lá na região metropolitana, tem que dirigir vários quilômetros para estar ali, mas esquece também de toda a preparação espiritual, né, do plano espiritual que se movimentou para que naquele momento do passe magnético não ser apenas só a energia do Pereira que está fazendo esse passe magnético, mas também toda uma preparação espiritual para que se a pessoa tem que ir em transe para algum lugar, essa equipe espiritual está junto. Então, a pessoa que marca, e às vezes porque não é cobrado, né? Não é cobrado, então eu posso cancelar, porque não tem custo nenhum, não tem prejuízo nenhum, acabar desmarcando. Então veja que é complicado nessa questão. Mas aí a gente lembra também, né, Pereira, daquela passagem da viúva, né, da doação da viúva, e de todas as doações dela, quando ela foi, vamos dizer assim, prestar contas no plano espiritual, eles foram buscar justamente aquela lá que ela achou que não valia nada. Então, de todas as vezes, né, de todas as pessoas que o Pereira ajuda e tal, quando for prestar contas no plano espiritual, vai dizer assim, olha, não, cadê? Não, tá aqui, ó, exatamente essa que não foi. Nossa, mas por que essa que não foi? Porque de todas as outras, vou criar um cenário mais bonito aqui para não criar um cenário feio, né? De todas as outras, todas as pessoas que você ajudou, aquelas pessoas dobraram o joelho, oraram por você, fizeram boa vibração e você progrediu na tua vida. Então, o recebimento, os frutos daquele bem que você fazia, você recebeu na terra já, porque todo mundo já orou para você e está tudo certo. É a mão direita sabendo que a mão esquerda sabendo que a direita fez. Mas nesses dias que você não foi, e a pessoa não foi e nunca mais apareceu, você se doou e não recebeu nada de ninguém. Então tá aqui teu presente aqui no plano espiritual, né, para a tua continuação de caminhada. Então, para a gente ver, né, que as coisas que aparecem na nossa vida, né, elas são sempre para nossa evolução. E assim acontece também, né, Pereira? O grupo mediúnico, quantas vezes fazer grupo mediúnico com 2, 3 pessoas, e aí dizer, nossa, poxa, cadê o restante dos componentes? Por algum motivo não veio, não vieram. Mas e todo o plano espiritual que está reunido conosco hoje, e os nomes que nós vamos ler aqui hoje, né? Então nós temos que sempre, independente da quantidade de pessoas, dar o melhor de si.
E quem somos nós para julgar, né? Nesse caso aí, como você até um colega meu, aconteceu isso também, que não veio. Porque não sei o que. Eu falei, sabe o que você faz? E eu fiz isso aí já. Fica na sala e ora para essa pessoa, que ela não veio, que ela não veio. E no grupo mediúnico nós fazemos isso, né? A pessoa não veio, no final nós fazemos uma radiação para ela. Quem somos nós para julgar o motivo, né? A questão é dela, não é minha, né? A minha parte é essa, a nossa parte é essa, fazer. Então eu falei para a pessoa, inclusive está reclamando, porque não. Mas sabe o que você faz? Entra na sala ali agora e faz uma oração para essa pessoa que não veio. A tia para ela, porque vai dando um passo para ela. Em vez de ficar, né? Olha o texto hoje do Momento Espírita que nós fizemos antes falando sobre essas questões, né? De ficar falando. Então, às vezes a gente fala as coisas assim. Eu falo isso aqui não é uma questão de pessoal, não, estou falando mais. A gente fala mais como dizer assim, para. Porque a gente. É as coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Dentro das casas espíritas, né? Eu acho que é importante a gente comentar sobre isso, que traz bem ao texto que está sendo colocado, né? A importância que nós temos que dar por essas oportunidades. Não julgar a pessoa porque ela não veio, deve. Claro, deveria, mas. Não é problema. Aí não é meu problema, o problema é dela, né? Da outra pessoa do lado, o que eu posso fazer é orar por ela e continuar a minha vida, fazer a parte. Né? Então, nós temos que aprender a fazer isso. Né? Nós somos rapidinho para querer julgar, né? Onde é civil, que é falta de consideração. Tudo bem, pode ter ser, né? Mas saber lá o que aconteceu, o porquê, né? Das coisas. Né? Cabe a nós fazer essas críticas. Continuar lá em cima? Acho que não. Quanto foi? Só lamento aí lá em cima. Só lamento que a exiguidade de meus recursos pessoais não me tenha permitido por execução os planos que tracei, a fim de que o avanço ocorresse de maneira ainda mais rápida. No entanto, se em sua sabedoria Deus quis de outro modo, legarei esses planos aos meus sucessores, que sem dúvida haverão de ser mais felizes, apesar da penúria de recursos materiais. O movimento que se opera na opinião pública ultrapassou a todas as expectativas. Crede, meus irmãos, que nisso o vosso exemplo teve influência. Recebei, pois, nossos cumprimentos pela maneira como sabeis compreender e praticar a doutrina. Sei o quanto são grandes as provas que muitos de vós têm de suportar. Só Deus lhe conhece o termo neste mundo. Mas também, quanta força, quanta adversidade nos dá a fé no futuro. Lamentai os que acreditam no nada após a morte, pois para eles o mal presente não tem compensação. O incrédulo infeliz é como doente, que não espera nenhuma cura. O espírita, ao contrário, é aquele que, doente, hoje, sabe que amanhã estará bem. Pedes que continue com os meus conselhos. Pedis, né? Que continue com meus conselhos. Eu os dou com muito gosto aos que creem necessitar deles e podem, mas só a esses. Aos que julgam saber Aqui, Pereira. demais, que se sente dispensado das lições da experiência, apenas desejo que um dia não se arrependam de haver superestimado as próprias forças. Tal pretensão acusa um sentimento de orgulho, contrário ao verdadeiro espírito do espiritismo. Ora, pecando pela base, só por isso provam que se afastam da verdade. Interessante. E olha que parte forte numa linha aqui, ó. Pedes que continue com os meus conselhos. Eu os dou com muito gosto para quem? Aos que creem necessitar deles e aos que pedem, mas só a esses, certo? Então, quando a gente está, né, às vezes mas a gente aconselha, e a pessoa não muda. Mas a pessoa tem livre-arbítrio dela, né? Vai chegar um momento que não adianta também a gente ficar martelando, né?
cabeça da pessoa, ela já tem o conhecimento, é aquilo que nós falamos no Espiritismo. A quem mais é dado, mais será cobrado. Antes você poderia dizer, poxa, eu não sabia que não dava para fazer assim. Mas aí foi alguém e te contou que não daria para fazer daquela forma. Agora você perde, como nós falamos no direito, perdeu seu réu primário. Por quê? Porque você sabe que não dá para ser feito dessa forma e continua falando. Você não vai poder utilizar isso como desculpa, né? Que você não sabia. E é isso mesmo. Então, aqueles que pedem e aqueles que creem necessitar deles, né? Então, a pessoa, você vê ali que a pessoa necessita desse conselho. E ele acredita que, né, que com esse conselho vai mudar. E aqueles que pedem, eu dou. Kardec diz, eu dou. Mas só a esses. Porque aqueles que também não querem nada com nada, não querem nenhuma mudança, para que ficar se desgastando tanto, né? Não sois desse número, meus amigos. Aproveito, pois, a ocasião para vos dirigir algumas palavras, a fim de provar que, de longe como de perto, sou todo vosso. No ponto em que hoje as coisas se acham, e considerando a marcha do Espiritismo através dos obstáculos que se lhes opõem, pode-se dizer que as principais dificuldades estão vencidas. Ele tomou seu lugar e assentou-se em bases que, doravante, desafiam os esforços de seus adversários. Pergunta-se, como pode ter adversário uma doutrina que nos torna felizes e melhores? Isto é muito natural. Nos seus primórdios, o estabelecimento das melhores coisas sempre fere interesse. Não tem sido assim como todas as invenções e descobertas que revolucionaram a indústria? Não tiveram inimigos obstinados, as que hoje são consideradas benefícios indispensáveis? Toda lei que reprime abusos não tem contra si os que vivem desses abusos? Como quereis que a doutrina que conduz ao reino da caridade efetiva não fosse combatida pelos que vivem no egoísmo? Veja que interessante, né, essa questão de... O pessoal fala, poxa, a gente ora e está sofrendo ataque espiritual, ataque dos espíritos que não querem que a gente continue com o trabalho. Ora, se está sofrendo alguns ataques é porque está no caminho certo. Da mesma forma, quando nós começamos aí, nos propomos aí, por exemplo, como o Pereira falou, toda terça tem lá o atendimento fraterno. Eu estou me sentindo desequilibrado espiritualmente, então eu quero ir nesse atendimento fraterno para receber o atendimento, para que, se necessário for, esse nome seja lido num grupo mediúnico, para tentar rastrear outras questões espirituais e tentar me reequilibrar, mas para eu tomar daí a atitude de fazer uma mudança de posição ali no meu dia a dia. Vai a primeira terça, a segunda já dá preguiça. Essa outra terça, já não vai mais. Daí já era. Por quê? Porque toda vez que você sai para fazer uma questão boa, aqueles que são contrários a essa questão boa vão se virar contra você. Até o momento que você os vençam. Por quê? Porque eles notam que não vai mudar. Então, toda aquela empreitada que a gente começa, normal, as primeiras ali, eu vou dizer assim, as primeiras 60 dias, ele é complicado, porque é o momento em que você vai sofrer ali várias tentativas de desânimo. Mas quando você persiste, você vai atraindo aí os olhares, né, a ajuda daqueles amigos espirituais que olham e dizem, nossa, o Pereira, ele começou a fazer um trabalho e ele está indo com afinco, então ele merece a ajuda. E quando vem uma ajuda superior, aquela desajuda inferior que estava querendo atrapalhar ele, vai ter que sair do local. E aí ele vai se sentir mais animado para ir. Então é assim mesmo que funciona. Então, se às vezes a gente está sofrendo alguns ataques, é porque a gente está no caminho certo. E se a gente não está sofrendo ataque nenhum, é importante a gente sempre fazer o balanço da consciência para agradecer a Deus pela ajuda que a gente está tendo. Porque se achar, como ele falou um pouquinho antes ali, aqueles que acham que não precisam
de conselho, não preciso de ajuda, que são egoístas, já está ferindo na base do espiritismo, já está errando na base do espiritismo. Então é agradecer sempre pela ajuda visível e invisível que a gente tem na continuidade dos nossos trabalhos. E então ditado até popular, né, que só árvore que dá bastante fruto que leva bastante pedrada, né? Né? Então é isso mesmo, porque se ela está levando pedrada é porque tem fruto, né? Então, isso aí é bem comum de acontecer, né? E as pessoas ficam evidentes, às vezes, por causa do trabalho, e aí as críticas vêm, né? E aí as pessoas começam a desanimar, em vez de persistir, né? Se tá aparecendo pessoas em idades espirituais, ou seja, pessoas encarnadas que querem desestimular a nossa ida, continua firme que você vai ver com o tempo, eles nem vêm mais, porque eles sabem que a presença dos nossos amigos espirituais são maiores do que os detratores, né? Não que não vai existir. Vamos lá. E sabeis quantos são estes numerosos na Terra? Sabeis quantos são estes numerosos na Terra? No princípio esperava matá-lo, pela Maria. Hoje vem que tal arma é impotente. E, sob o fogo cerrado dos sarcasmos, ele continuou sua rota, sem se Que só para contextualizar, como a gente fez um intervalo ali, fez um comentário, então o que ele está comentando, né? Que esses distratores, esses pessoas que não gostam do espiritismo, eles são numerosos na Terra, né? E no começo eles zombavam, dizendo: você está conversando com uma mesa que bate no chão, zombavam com essa questão. Viram que isso não adiantou, né? Porque o espiritismo continua crescendo, né? Que ele coloca, né, o espiritismo mesmo sob o fogo cerrado dos sarcasmos, ele continuou a rota sem se deter. Não penseis que se confessarão vencidos. O interesse material é mais tenaz, mais persistente. Reconhecendo que o espiritismo é uma potência com a qual agora é preciso contar, vão desferir ataques mais sérios, mas que só servirão para provar a fraqueza de uns atacarão abertamente, com palavras e ações, perseguindo até seus adeptos. Outros, subrepticiamente, de modo oculto, né, procurarão miná-lo secretamente. Fica avisado de que a luta não terminou. Estou prevenindo de que tentarão um supremo esforço, mas não tem mais. A garantia do sucesso está na divisa que é de todos os verdadeiros espíritas. Fora da caridade não há salvação. Empunhai bem alto, porque ela é a cabeça da medula. É aquele símbolo do mal que paralisa. Né? Para os egoístas, a tática já está posta em ação pelos inimigos dos espíritos e que será empregada com novo ardor e é a de tentar dividi-los, criando sistemas divergentes e suscitando entre eles desconfiança e inveja. Não vou deixar cair na armadilha, e tende como certo que aquele que procura por qualquer meio romper a boa harmonia não pode estar animado de boas intenções. Você sabe que isso a gente vê, você sabe bem o que estou falando, a gente trabalha em grupos de obsessão, né? Então, constantemente, a gente percebe esses, vamos dizer assim, assédios espirituais aí que chegam com tudo, né? Querendo... E a tática deles é essa mesmo, querer dividir o grupo, né? Dizendo que vocês não estão acreditando, que vocês não sei o quê, que é bem parecido com o que ele está colocando aí, né? A gente consegue ver isso aí constantemente. E o que a gente faz? A gente fica firme, né? Na nossa palavra, atende as entidades, mostrando para eles que eles não se enganam, né? É isso que eu tenho que falar, meu amigo, isso aí não é realidade. Então, às vezes, as pessoas que, graças a Deus, o grupo nosso que nós estamos lá já são grupos antigos, né? Que já está experiente, mas, principalmente, se tem pessoas mais novas, isso é muito comum, né? E a pessoa já fica meio assim com dúvida, né? Será que é isso mesmo? Esse tipo de ameaças que ele fala, ameaças às coisas nossas particulares, às nossas vidas. Então, se é uma pessoa que está um pouquinho meio que não tem conhecimento, quando ouvir aquilo lá, a pessoa fica, né?
porque eles chegam mesmo com ameaça, sabe o que eu estou falando? É bem, é bem nessa linha mesmo, eles querem de qualquer maneira, e eu até falo, porque vocês estão vindo lá é porque realmente, esse grupinho de vocês não vai ficar mais, peraí, se não fosse um grupinho qualquer, não estariam chegando ali, que nem colocou antes. Se eles estão vindo ali fazer tudo isso, é porque nós estamos tendo resultado, né, na proposta da caridade que ele coloca. Bem interessante essas questões. Bem interessante, e você trouxe essa questão do ponto de vista espiritual desencarnado, né? Mas existem também muitos encarnados que fazem com muito. Ele te trouxe uma palavra nova ali no slide anterior, né? Uma palavra que a repeticiamente, né? Que vem de réptil, que o réptil ele é oculto, né? Rastejando, de forma rastejando. E a gente vê isso aí com encarnados mesmos, que às vezes iniciam seus trabalhos, começam a participar de grupo de estudo, começam a, a participar de grupos mediúnicos e tal, e são verdadeiras pessoas ali que querem criar uma divisão entre os membros daquele grupo. E ver a importância da gente saber, né, distinguir esse tipo de pessoas, tentar ajudá-las, para lógico, a pessoa ela não é mal, ela está numa condição que ela está fazendo o mal, fazendo coisa errada, tentar dissuadi-la desse comportamento dela, mas que se às vezes a pessoa, pelo seu livre-arbítrio, ela não quer essa mudança, eu acho que a melhor forma de se manter na obra, a continuação da obra, é afastar esse tipo de pessoa. E não é uma nem duas pessoas que a gente já viu isso na nossa caminhada, onde um grupo, às vezes coeso, né, de 10, 20 pessoas ali, todo mundo imbuído em aprender, evoluir, uma pessoa causa ali todo um problema. Né? Então é importante a gente também ter essa noção de que as divisões que eles vêm para dividir o grupo não é só de fora, de outra religião, né? Às vezes é do nossa própria doutrina e às vezes dentro do nosso próprio grupo. Isso que você falou também é importantíssimo até a gente comentar aqui, porque às vezes chegam pessoas, dentro do magnetismo acontece muito isso, até depois do grupo. Então, vem pessoas que vêm de outras regiões, de outras casas, né? E chegam ali, aí chega, quer mudar tudo, né? E aí você começa a fazer um perfil da pessoa, às vezes da própria região aqui nós, que vem de outras casas. Aí, não estava no grupo lá, não fiquei lá porque não deu certo, fiquei no. Quando você começa a contar a história dela, você percebe já que ela estava pulando e pulando. E chega ali que entendeu? É. Entende? Alguma coisa está errada nesse sentido. E é muito comum. E aí começa a dividir, né? E às vezes nós temos que ser mais firmes nesse sentido e dizer para ela, infelizmente, não tem condições. Né? E aí essas pessoas às vezes procuram, eu conheço pessoas que vão para outras casas, chegam lá e não tem todo o preparo, e chegam lá e começam a fazer estragos, né? Começam a modificar grupo de uno, começam a fazer coisas assim que a gente percebe que é totalmente fora dentro da doutrina espírita. E aí, às vezes, você vai falar, a pessoa dá mais valor para outra pessoa, tá bom. Mas há quanto tempo a gente está trabalhando nisso, estudando nisso? Né? A gente não põe nada, mas a gente observa, a gente percebe isso. Né? E olha os estragos, né, que ele está colocando aí que faz, às vezes, essas pessoas. Né? Acaba com o grupo mesmo, já percebi que, olha, teve grupos aí que nós tivemos problema sério, até a nossa casa aí, às vezes, que o grupo, se não fosse até capacitar a pessoa, quase para divide o grupo, né? É terrível essas questões que ocorrem, constantemente isso. Eis porque vos exorto, comendo fortemente, aguardar a maior prudência, olha como estava falando, na formação dos vossos grupos. Não só pela vossa tranquilidade, mas também pelo bom andamento de vosso trabalho. Bem o que eu estava comentando aqui, né? A natureza dos trabalhos espíritas exige calma e recolhimento. Ora, não há recolhimento possível se somos distraídos por discussões e por sentimentos malévolos. Se houver fraternidade, não haverá malquerentes. Mas não pode haver fraternidade com egoístas, ambiciosos e orgulhosos. Com orgulhosos que se melindram, que se ofendem por tudo. Com ambiciosos que se decepcionam quando não têm supremacia.
e com egoístas que só pensam em si mesmos. A discórdia não tardará surgir, e com ela a dissolução. Não é bem que nós estamos comentando aqui agora? E a gente presencia isso aí, esse trajeto que a gente tem aí nos grupos mediúnicos, a gente percebe isso constantemente. É o que desejam os inimigos, e é o que tentarão fazer. Se um grupo quiser estar em condições de ordem, tranquilidade e estabilidade, é indispensável que nele reine um sentimento fraterno. Todo grupo que se formar sem base na caridade efetiva não terá vitalidade. Ao passo que os que se fundarem segundo o verdadeiro espírito da doutrina se considerarão como membros de uma mesma família, ainda que vivendo em lugares diferentes. Entre eles, a rivalidade seria um absurdo, pois não pode haver rivalidade onde reina a verdadeira caridade. Assim reconhecereis o verdadeiro espírita, pela prática da caridade, em pensamentos, palavras e ações. Olha, vou até repetir. Assim reconhecereis o verdadeiro espírito pela prática da caridade, em pensamentos, palavras e ações. Eu vos digo que aquele que em sua alma alimentar sentimentos de animosidade, inveja ou ciúme, mente a si mesmo, se aspira a compreender e a praticar o Espiritismo. Fantástico, né? Já falou de ensinamento, Kardec, olha, pegou para dar uma resposta numa carta e trouxe aí coisas assim que, né? Porque Fantástico. muitas pessoas se intitulam espíritas, mas têm inveja, né? Desejam mal para outra pessoa. E aí o Kardec deixa claro isso, que se fora da caridade, e sendo a caridade ela de pensamento, de palavra e de atitude, né, de ações, e se fora da caridade não há salvação, e o Espiritismo tem como premissa isso, não tem como você ser espírita se você, mesmo que em pensamento, né, você não esteja sendo caridoso. Então é um trabalho também de mudança de pensamento contínua para a gente que é espírita. Ainda mais por aquilo que eu falei no início. Se nós não soubéssemos, ok, mas nós sabemos, então nós seremos cobrados na quantidade do conhecimento que temos. Então é preciso tomar esse cuidado para que aquele pouco trabalho que a gente faz durante a semana, quantas vezes você vai fazer um trabalho? Eu vou 2 vezes. Então você está cedendo 2 horas de 7 dias vezes 24. Né? Está cedendo 2 horas na semana para fazer um trabalho. E passa todas as outras 100 horas pensando mal de um colega, desejando mal para uma outra pessoa. Não é matemático, a conta não bate, né? Então tem que tomar cuidado com relação a isso. Se na correria do dia a dia, presencialmente, você não dispõe de muito tempo de estar lá fazendo trabalho, que no restante dos seus dias, o seu pensamento, né, as suas palavras sejam e ações sejam de verdadeira caridade. Por isso que ele falou essas 3 palavras aí, né? Pensamento, palavra e ações, porque tem pessoas que acham assim, mas eu sou palestrante, falo palavra bonita, né? Hoje é fácil você pegar texto bonito e falar bonito, eloquente e tal, mas é o suficiente? Aí que ele vem, e o teu pensamento, né, que você colocou, né? E o teu pensamento perante aquela pessoa e as tuas ações perante aquilo que você está falando. Então, eu faço ação, eu pego e dou lá e tal. Mas peraí. E o teu pensamento e as tuas palavras perante as coisas. Né? Quer dizer, não, mas eu já faço, já dou, já acabou a ação. Só vou lá, né? Vou lá distribuir cesta básica lá. Só faço isso aí, mas aí o pensamento dele naquela hora, essa pessoa, estou fazendo isso porque, né? É bem para a minha imagem e tal. Né? Olha, por isso ele coloca as 3 questões. Então, o teu pensamento também tem que estar sintonizado e não é só naquela hora, né? Pensamento perante aquelas pessoas que estão sendo atendidas e perante o nosso cotidiano, né? Olha, profundo isso. O egoísmo e o orgulho
mata as sociedades particulares, como destrói os povos e a sociedade em geral. Lede a história e vereis que os povos sucumbem sob a pressão desses dois inimigos mortais da felicidade humana. Quando as sociedades se apoiarem nas bases da caridade, serão indissolúveis, porque estarão em paz entre si e consigo próprias, cada um respeitando os direitos e os bens do próximo. Eis a era nova predita, da qual o Espiritismo é o precursor e para a qual todo espírita deve trabalhar. Cada um em sua esfera de atividade. Devo ainda chamar vossa atenção para outra tática dos adversários, a de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os a afastar do verdadeiro objetivo da doutrina, a moral, para abordar questões que não são de sua competência e que poderiam, com razão, despertar desconfiança e desordem. Não vos deixe cair nessa armadilha. Afastai cuidadosamente de suas reuniões tudo quanto se relacione à política ou temas polêmicos. Procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar. Eis o essencial. Aqui é importante mesmo, né, Pereira? Porque no momento de uma reunião mediúnica, os temas que são abordados têm que ser temas ali cuidadosamente escolhidos. Porque por isso que hoje, pelo menos na nossa casa, e também seguindo a própria instrução de Kardec nos outros estudos, é que antes de iniciar qualquer reunião, né, mediúnica, ali dos trabalhos mediúnicos, é feita a leitura. Nós estamos vendo o livro da codificação, né, o Céu e o Inferno. Então a gente já entra com aqueles momentos antes da reunião, fazendo essa leitura, depois fazendo uma oração, para que possa se afastar, né, todas essas questões polêmicas. Porque a gente sabe que no mundo que nós vivemos hoje, é impossível, né, você não discutir no seu dia a dia sobre política, sobre sistemas polêmicos que nós vivemos na atualidade. Mas quando nós estamos lá no grupo mediúnico, naquele momento, naquela hora, e pelo menos nós, naquela meia hora que antecede o início dos grupos mediúnicos, a gente foca em em outros tipos de leitura, em outros tipos de discussões, baseadas ali já no estudo espírita. A importância de não confundir uma coisa com a outra. Kardec não quis dizer que nós temos que ser alheio a esses assuntos. Não, ele está dizendo, ó, afastai cuidadosamente de vossas reuniões. Ele não está falando, espíritas, não conversem sobre isso. Ele está falando das reuniões. Então, naquele momento de reunião, é a leitura propícia para aquele tipo de reunião. Trabalhando no próprio, né? Acho que é no próprio interesse do Espiritismo, que ainda é jovem, mas amadurece depressa, Acho que é para deveis cima, opor... Pereira. Acho que é aqui para cima. Aqui, ó. Quando, né? Tá, desculpa. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais, olha aí, ó, verdadeiramente úteis, virão com consequência natural. É claro que se as pessoas compreendem a questão moral, elas vão acabar votando melhor, ela vai afetar toda a parte da sociedade, mas por isso que nós não temos que ficar preocupados ali, nós temos procurado melhorar o ser humano, né? O espírito, né? Aí sim, que daí as pessoas conseguem, porque não fica preocupando em discutir ideologia para lá e para cá, dentro do grupo, dentro da casa espírita, e esquece da principal, que é a questão da moral, né? Trabalhando pelo progresso moral, assentareis os fundamentos mais sólidos de todas as melhorias, deixando a Deus o cuidado de fazer ocorrer no devido tempo. No próprio interesse do Espiritismo, que ainda é jovem, mas amadurece depressa, deveis opor firmeza inabalável aos que buscarem vos arrastar por um caminho perigoso. Pretende alguns que o Espiritismo vai destruir a religião. Sabeis que é exatamente ao contrário, pois muitos que mal acreditavam em Deus e na alma agora creem, que não sabia orar
ora com fervor. Quem não mais frequentava igrejas, a elas vai com recolhimento. O Espiritismo é uma doutrina moral que fortalece os sentimentos religiosos em geral e se aplica a todas as religiões. É de todas e não pertence a nenhuma em particular. Por isso, não aconselho ninguém a mudar de religião, deixando a cada um a liberdade de adorar Deus à sua maneira e conforme sua consciência, pois Deus leva mais em conta a intenção do que o ato. E depois, cada um ao templo do vosso culto. E assim provareis que vos caluniam quando vos acusam de impiedade. A gente para por aqui com essa máxima, ainda tem vários slides ali que Kardec continua nessa carta, mas e isso aqui é uma coisa muito importante, né, Pereira? A questão de que, ó, por isso, né, o Espiritismo não aconselha ninguém a mudar de religião, deixando a cada um a liberdade de adorar a Deus à sua maneira e conforme sua consciência. E é realmente isso, né? Porque o Espiritismo ele não é uma religião, ele é um modo de vida, ele é uma ciência, ele é uma filosofia que você pode praticar ela dentro da religião onde você estiver. Se você tem a necessidade de estar lá, de fazer, por exemplo, no catolicismo, de receber a comunhão, de confessar seus pecados ao padre, de participar das novenas, de rezar o terço, ótimo, se isso te faz bem e nas suas atitudes, nas suas ações, nas suas intenções, você também pratica o bem, aquela religião está sendo boa para você. Não adianta você querer sair e ir para outra porque acha que o espiritismo é correto. Correta é aquela religião que ele transforma numa pessoa melhor. E vê que Kardec sempre trouxe essa premissa, e se algum espírita vai forçar você a ir para outra religião, né, então ele não está fazendo uma das premissas que Kardec já dispunha aí desde o início do espiritismo. Ou falar para sair, né? Ah, você é espírita, você não pode ser católico, você não pode ser protestante, você não pode ser muçulmano, você não pode. Quem só não pode dizer isso? Pode ser que desde que você siga os princípios da filosofia espírita, né? Que é a caridade, que é um aspecto moral. Se aquilo faz bem, como você disse. Então, aqui eu já vi muito isso mesmo. Ah, mas você não pode frequentar. Criticando, às vezes, uma pessoa que chegou e comentando, que a pessoa falou que ela ia na missa, né? Que ela podia ir na missa. Pô, se você sente bem, por que você não pode ir na missa? Né? Quer dizer assim, eu vou na missa, eu não posso participar de um grupo mediúnico, eu não posso participar do grupo de estudo do Espiritismo. Ah, por que que não? Porque você colocou. Se a pessoa gosta, não faz bem, se eu sou evangélico. Eu já vi muitas pessoas evangélicas que seguiam isso. Até hoje eu tenho pessoas conhecidas evangélicas que seguem Espiritismo, que vêm de família. Só que acontece é o seguinte, quando ela começa a se aprofundar nos estudos da filosofia espírita, ela sozinha acaba se afastando, assim como eu se afastei, você também, você acaba se afastando porque a tua compreensão vai mudando, né? Então você não vai, por exemplo, assim, aquilo não vai mais, não há necessidade mais daquilo, você não consegue conviver com aqueles ensinamentos que está ali que você acha errado. Mas se a pessoa gosta, tudo bem, fazer o quê? Faz parte. Era isso? Era isso. Está aí, meus amigos, minhas amigas, meus colegas, mais um ponto para a nossa reflexão, para a nossa gratidão a esse Espírito que tem sido louco, Allan Kardec, mas o nome era Hipólito de Leão Denis, dedicou nos trazer essas informações, uma época tão difícil de recursos materiais, tecnológicos, a dedicação que ele tinha para fazer, organizar, preparar e nos colocar à disposição de riquíssimos materiais para que possamos disfrutar. Obrigado. Assim como aqueles amigos, agradeceram ele, saudaram ele, nós também os saudamos. E a todas aquelas equipes espirituais que acompanharam desse mundo. E nós sabemos
que Jesus, utilizando o nome do Espírito de verdade, estava presente na condenação desse evento grande que foi a implantação da filosofia espírita. Na verdade, foi a codificação, a organização do que já existia. Na verdade, que foi nos trazer, tirar o véu para que possamos perceber quem somos e onde viemos e para onde vamos. Nesse momento também a nossa gratidão a Deus por nos permitir, principalmente nessa nossa passagem, eu gosto de repetir, estamos podendo ter um contato mais próximo, mais profundo, aproveitando todos os recursos tecnológicos que temos no nosso momento para estudar esta obra dentro de todos os seus livros, não somente do livro do Espírito, mas da Espírita, de todas as aulas básicas, essa filosofia, a doutrina. Obrigado. Nossa gratidão a todos os amigos espirituais que nos acompanham, nos incentivando, nos ajudando, nos alentando para a nossa continuidade evolutiva. Sempre buscando a caridade. Sim, ainda somos pais, ainda temos muitas questões para serem resolvidas, mas estamos procurando. Por isso, desejamos a todos que nos acompanhem, que estudem, que analisem. Aqueles que buscam a crítica, reflitam sobre tudo isso. Todos têm o direito de fazer as suas escolhas. E nós a respeitamos. O espiritismo é fundado na lógica, no racionalismo, e que todos são fundamentos morais dentro do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Assim desejamos a todos, como estamos iniciando no mês de novembro, possa ser de alegria. No mês de dezembro, e assim já estamos aproximando fim do ano de 2025. Que todos possam ter paz, amor, saúde e prosperidade. Que Deus abençoe a todos.